Oi, turma do livro O Real Sentido da Vida, Egon C. Silva, no texto O Real Sentido da Vida. Chegando aqui, certamente os mecanismos que cercam a vida já nos são muito mais claros, em seu contexto mais amplo. Já entendemos que somos espíritos eternos, criados por Deus, e que a vida é muito mais ampla do que a janela existencial em que estamos inseridos hoje. Já existiram outras vidas e provavelmente outras ainda virão. Fato é que estamos inseridos em um longo processo de evolução. Sei que fui bastante repetitivo desde o início do nosso estudo sobre a questão evolucional e de aperfeiçoamento, mas acredite, isso ocorreu de maneira absolutamente intencional. Chegando aqui, podemos afirmar seguramente estamos encarnados na Terra para evoluir. Esse é o real sentido da vida. Aperfeiçoar e evoluir, para um dia, como criaturas, estarmos o mais próximo possível da perfeição do Criador. Imagine-se em uma situação de plenitude emocional, mental, no bem, no amor e na conexão com Deus. Parece algo inatingível, mas esse é o plano de Deus para toda a sua criação, e a vida na Terra é parte desse caminho. Todas as nossas existências, as que já se passaram e as que ainda virão, terão sempre esse mesmo objetivo. E por isso fui tão repetitivo e insistente. Estamos aqui em um processo de evolução e aperfeiçoamento. A repetição facilita a interiorização. Fiz disso quase um mantra, que de tanto ser repetido torna-se realidade em nossa mente. E mesmo que você não tenha conseguido absorver tudo o que disse ao longo do nosso estudo, sem dúvidas, a questão da evolução e do aperfeiçoamento irá te acompanhar para além do livro. E quando falo do processo de evolução e aperfeiçoamento, de que a vida é o objetivo, refiro-me sempre ao aperfeiçoamento interior. Não estamos aqui tratando da evolução material, mas sim das riquezas do espírito e do sentimento. Como disse Jesus, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6, 19, 21. Conserve com você as riquezas do coração e do espírito, não as riquezas perecíveis e momentâneas. Tudo que não conseguimos carregar conosco nos caminhos da eternidade não deve estar enraizado em nosso coração. Vale a pena também desmistificar o conceito adotado sobre vencer na vida. Muitos ainda entendem que vencer na vida é algo como nascer em meio a uma condição de escassez material e ao longo de sua trajetória mudar essa realidade. Raciocinemos juntos. Se a vida se estende pela eternidade e nossa atual existência é apenas um pequeno capítulo do qual não conseguimos carregar nada de material para a sequência, como podemos relacionar o sucesso de uma existência com o êxito financeiro? Devo alertar? Pensar assim é um equívoco. Vencer na vida não tem relação com ascensão financeira. Foque naquilo que irá te acompanhar para além da vida física. O que não podemos carregar para a sequência da vida geralmente faz parte apenas do campo das ilusões. Aquele que aprendeu os dons do amor de forma plural, amplificada e verdadeira, irá carregar isso consigo para sempre. Aquele que conseguiu dedicar seu precioso tempo de forma consciente em prol do próximo, da coletividade, da caridade, e não se deteve apenas na superficialidade dos seus caprichos e desejos, carregará essa consciência para sempre consigo. Aquele que veio aqui para reconciliar-se com o antigo desafeto e conseguiu imprimir amor nessa relação, então isso irá lhe acompanhar pela eternidade. Aquele que carregou ao longo da sua jornada limitações ou doenças no corpo físico em função de um processo de reparação de algo do passado e passou por isso com amor, resignação e aceitação, então isso lhe pertencerá por toda a eternidade. Aquele que conseguiu converter as reclamações em boas ações carregará isso para sempre. Aquele que aprendeu a ser grato a tudo, independentemente do que aconteça em sua caminhada, conseguindo pôr em prática em seu dia a dia o que recomendou o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, então carregará esse tesouro consigo para todo sempre.
Aquele que conseguiu apaziguar verdadeiramente o seu coração e hoje consegue manter-se longe de conflitos, atritos ou brigas, então seu coração seguirá pela eternidade apaziguado. Aquele que nessa vida aprendeu a perdoar, como sugerido pelo Mestre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, então os dons do perdão lhe pertencerão por toda a eternidade. Aquele que se libertou da soberba e da prepotência e conseguiu, nessa encarnação, adentrar os caminhos da humildade, então esse grande tesouro lhe acompanhar onde quer que esteja. Aquele que conseguiu desvencilhar-se do materialismo, da ambição das posses e conseguiu uma ligação plena com Deus, permanecerá em sua posse dessa ligação pela eternidade. Os que conseguiram algumas dessas conquistas, ou até todas elas, são os verdadeiros vencedores da vida, independentemente da sua realidade material ou financeira. Esses poderão dizer que venceram na vida. Lembrando que elenquei apenas alguns pontos, mas existem muitos outros a serem lembrados. Efetivamente, aí está o real sentido da vida. Por isso estamos aqui. Reconheço que conseguir êxito nesses temas é algo que exige trabalho árduo e contínuo, pois tudo isso é algo que acontece de dentro para fora. E é nesse trabalho de reforma íntima que devemos colocar nossa energia. Vamos retornar ao advento. Eu me perdi. Vamos retornar ao advento do exemplo prático para assimilarmos a questão de maneira mais simplificada. Imaginemos uma situação em que precisaremos exercitar o perdão, a humildade e a pacificação. Suponha que você tem um sócio em um negócio e descobre que ele está se beneficiando indevidamente dos resultados da empresa de vocês. De maneira mais direta, ele está te aplicando um golpe. Você sempre foi o que mais se doou à empresa, sempre foi o mais ativo nos negócios e, consequentemente, é o principal responsável pelos resultados positivos da empresa. E acaba de descobrir que seu sócio está te aplicando um golpe. Quero, a partir daqui, te fazer alguns questionamentos. Como você agiria frente a essa situação? Em função do que aconteceu, seria coerente deixar de ser pacífico? Perder a humildade e agir com violência? Ser coerente, aplicar os conceitos ultrapassados da justiça com as próprias mãos? Muitos, na situação relatada, acabam por agir de forma absolutamente irracional, movidos pela vingança que em geral chamam de justiça. Aprender a controlar os instintos é algo decisivo em nosso processo de evolução. É óbvio que devemos encontrar um meio de resolver a situação, mas dentro de um contexto de equilíbrio, entendimento e, por fim, perdão. Imagine agora uma situação em que alguém lhe faça uma agressão física injusta. Logo, nos enchemos de razão para devolvermos na mesma moeda, achando que temos o direito de responder à altura. Quem nunca ouviu a frase, não leva o desaforo para casa? Nessas situações, lembremos que o mestre nos ensinou. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mas qual de nós efetivamente consegue agir com tamanho equilíbrio frente a uma agressão injusta? Isso evidencia o quanto ainda precisamos evoluir para que um dia possamos reagir frente a uma agressão de modo tão consciente como sugere o mestre. Geralmente ainda a nossa reação é devolver uma agressão com outra, e o caminho de devolver o mal com o bem ainda é algo relativamente distante, principalmente porque ainda estamos submersos ao egoísmo e não conseguimos olhar para o outro, e assim sendo, só o que nos é conveniente é que nos interessa. O egoísmo é uma das mais profundas imperfeições do ser humano e compreendê-lo é essencial para a evolução. O egoísmo é a raiz de grande parte dos males que afligem a humanidade. O egoísmo nada mais é do que o apego excessivo
ao eu, ou seja, uma tendência natural do espírito ainda em fase de desenvolvimento de se colocar acima dos outros. É a manifestação de um desejo profundo de satisfazer as suas necessidades e vontades pessoais, na maioria das vezes, em detrimento das necessidades alheias. O egoísta age consciente ou inconscientemente, baseando-se na ideia de que seus interesses são prioritários, ignorando o impacto de suas ações no bem-estar dos outros. O egoísmo é também a fonte de grande parte dos conflitos do mundo material. A ganância por bens materiais, a ânsia pelo poder e o desprezo pelas necessidades dos outros são expressões claras dessa imperfeição. Vale lembrar que o egoísta, ao desencarnar, leva consigo as consequências de suas escolhas e, consequentemente, precisará de novas oportunidades para corrigir esses desvios. Evoluir começa também por aprender a superar o egoísmo. O processo de transformação exige esforço e vigilância, pois a tendência egoísta está profundamente enraizada no espírito em evolução. A prática do bem, do amor ao próximo e da caridade é o caminho que sugiro para combater o egoísmo. Iniciar uma reforma íntima é fundamental para superarmos o egoísmo. Isso envolve o reconhecimento das próprias imperfeições e o empenho constante em superá-las. O egoísta precisa aprender a enxergar as coisas sob uma nova ótica, percebendo que seu bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar coletivo. Ao adotar uma postura altruísta, o indivíduo não apenas promove a paz ao seu redor, mas também eleva seu espírito em direção à perfeição. A caridade, enquanto expressão prática do amor, é a virtude que devemos usar no combate direto ao egoísmo. Quando praticamos a caridade desinteressada, renunciamos às nossas próprias vontades em favor do bem do outro, experimentando a alegria que advém de ajudar o próximo. O dia em que o ser humano conseguir substituir por completo todas as suas tendências negativas pelo bem e pelo amor absoluto, então a Terra passará a ser um lugar muito melhor para se viver. E não tenha dúvidas, isso vai acontecer. É um caminho inevitável. E o primeiro e o principal responsável por vivermos essa transição para um mundo melhor somos nós mesmos. Esforça-te, então, por se encaixar nessa nova realidade do bem e do amor, porque a transição para essa nova realidade já se inicia e não podemos ficar para trás. Bom, a princípio, nos comentários que eu fiz nos textos anteriores, eu ainda falei assim, ele está dando muita volta para chegar no mesmo lugar, né? E agora ele reconhece nesse texto de que ele fez isso propositalmente, que ele quis reforçar o tempo todo como é que a gente, por que a gente está aqui, né? Qual é o sentido da vida? Evoluir. Então o livro todo trabalha uma questão de conscientização da sua importância para você, da sua importância para o mundo que você está, com as pessoas com quem você convive, e que tudo que está em sua volta e com você, o que você possui, né? Se é uma comorbidade, se é um dom, o que você tem e o que você possui em sua volta de pessoas, de situações, tudo isso é criado para o seu desenvolvimento. Então, não é que você é o centro do mundo, quer dizer que tudo que tem em minha volta é para mim, faz parte daquilo que é necessário para você, melhor explicando, porque senão vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar assim, então, agora mais do que nunca eu acredito que eu sou o reizinho, né? E não é assim. Deus, da mesma forma que ele vai estar habilitando alguém para conviver com você no mesmo teto, no casamento, por exemplo, né? Ele faz as junções para que aquela pessoa que convive com você possa te auxiliar em algo, ou ressarcir alguma dívida do passado, ou vem em forma de missão para estar do teu lado, ou vice-versa, né? Todos nós não erramos de caminho, todos nós temos os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos de escola, os nossos amigos de rua, de sociedade, de cursos. Nós vamos formando dentro desse quadro de amigos, sempre tem aquele que a gente deseja como marido, como esposa futuramente, a gente casa, a gente vai ter filhos,
Nós vamos nos envolver no nosso trabalho para sustentar nossa casa, com pessoas difíceis, pessoas fáceis, pessoas amigas, inimigas, pessoas que torcem pelo nosso bem, pessoas que torcem para o nosso mal, espíritos milenares com os quais a gente já teve outras encarnações, que nós convivemos bem ou não. Então, todo o cenário pelos quais a gente passa e muda o nosso cenário o tempo todo, porque a gente já teve o cenário de filho, nós tivemos o cenário da vida escolar, nós tivemos o cenário do nosso trabalho, dos nossos novos amigos, nós tivemos o cenário do nosso casamento, nós tivemos o cenário de ser pai, mãe, e todos os cenários e as pessoas envolvidas nessa grande peça teatral, todos, inclusive você para com eles, tinham um objetivo de auxiliar, de ajudar nessa evolução, nessa escala evolutiva que nós precisamos passar através das experiências terrestres. Se fosse, eu escutei isso no TikTok essa semana, uma moça entrou lá e falou assim, uma moça, um rapaz, não sei, a pessoa colocou lá uma observação lá, que eu falei no último vídeo, né? Falei, qual seria o sentido da vida se todo mundo fosse igual, se todas as árvores fossem iguais? A pessoa colocou lá, e faz sentido uma criança ser abusada? Faz sentido sim, quando você é espírita e entende a história daquela criança. Geralmente a criança que foi abusada é uma criança que na outra vida foi o abusador. Precisa sentir na pele, infelizmente, o que foi que ele fez, é a lei da justiça de Deus. Deus não é ruim, ele não castiga ninguém, mas ele dá aquilo que você planta. Então, se eu ficar debatendo com uma pessoa que ainda está dentro dela essa raiva, possivelmente na família, ou ela mesmo tenha passado por uma situação como essa, ela está dolorida, ela ainda está endurecida diante de uma situação que ela não compreende direito. E aí se revolta e vem com essas pedras nas mãos, né? Eu não questiono nada que venha de Deus. E eu sei que não cai uma folha da árvore se não for da vontade dele. Eu perdi um filho quando eu estava com 3 meses de gravidez. E foi um luto de 1 ano certinho. Eu ia para o centro espírita todo o espaço de tempo que eu tinha. Eu trabalhava e morava praticamente na esquina de um centro espírita. Então, naquele momento, a única coisa que me deixava em pé é ir para a casa espírita. Eu amava meu marido mais do que qualquer coisa nesse mundo, mas ficar do lado dele não era o suficiente para quebrar aquele trauma, aquela dor que eu estava vivendo no momento. Então eu precisava mais do que isso, eu precisava da espiritualidade. E eu falo sempre que a minha fé é muito pequena. Quando eu falo que minha fé é pequena, eu me lembro demais uma moça, uma senhora, que eu conheci em Pirapitingui. Nós entramos na casa dela para poder ensinar a fazer evangelho, e aí na hora que o nosso coordenador virou para ela e falou assim, a senhora faz uma prece de abertura que eu vou ensinar a senhora a fazer o restante do evangelho. Ela falou, ai meu Deus do céu, eu não sei fazer prece, como é que eu vou falar com Deus? Eu não consigo falar com Deus, Deus não vai nem querer me ouvir, ai meu Deus do céu, me ajuda. Aí o senhor, o coordenador, virou para ela e falou, a senhora acabou de fazer uma prece. Porque quando a gente fala Deus me ajuda, já é uma prece, não precisa de nada decorado, não precisa de 1000 palavras para isso. E toda vez que eu falo que eu tenho pouca fé, eu lembro dessa senhora, porque talvez a minha pouca fé ainda seja muito para Deus. Para mim, eu acho pouco. Mas ele, como pai, eu acredito que ele me atenda na minha pouca fé, né? Nas minhas falhas, que eu tenho muitas. E a gente sempre procura, né, dentro dessa fé que nós temos, dentro da nossa crença, dentro da doutrina espírita, o consolo. Né? Então eu fui buscar dentro da doutrina, antes desse episódio acontecer, o sentido, por que a gente está aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E o Livro dos Espíritos foi me respondendo isso. Eu dei de cara na doutrina espírita justo com o Livro dos Espíritos. Uma senhora me deu para ler, levei para casa, li as 1000 e tantas perguntas que tem lá. Na semana seguinte, doida para devolver o livro, porque eu não fui acostumada desde pequena a ficar pegando nada dos outros, né? Mesmo que seja com consentimento. Então, incomodada de estar com o livro de alguém na minha mão, eu li rapidinho aquilo e devolvi na semana seguinte. A senhora perguntou para mim, você já leu todo o livro? Eu li. Ela falou assim, mas como? Você já sabe tudo que tem aí dentro?
Falei, não, ler eu li, saber tudo não. Ela falou, então volta com esse livro para tua casa e vai ler outra vez. A mesma coisa eu fiz. Uma semana depois, estou eu lá com o livro na mão. Então, senhora, está aqui seu livro. Você já sabe de onde você veio? Você já sabe para onde você vai? Você já entendeu tudo? Não, senhora, entender tudo não. Esse aqui é um livro que parece que precisa de ter gente em volta, um curso, né? Eu sozinha, não. E o que foi que você entendeu? Aí ela me tomou lição. Aí eu falei, olha, pelo que eu li aqui, nós já encarnamos outras vezes. Talvez a dor que eu sinto hoje seja do passado. Eu já entendi que não é a única encarnação, que nós vamos ter mais uma, né? Só não entendi como é que funciona essa história da encarnação. Como é que Deus escolhe quem vai para onde, vai ficar com quem, né? Se existe um determinismo nisso, ou se realmente são acordos e o livre-arbítrio ele pode nos conduzir para o bem ou para o mal. Isso daí eu fiquei um pouco na dúvida. Aí ela falou, pois é, então volta lá e lê o livro de novo. Eu falei, meu Deus, era mais fácil ela mandar fazer um curso, né? Porque já que eu não estava entendendo do jeito que ela queria. E assim ela fez comigo várias e várias vezes. Eu li o livro dos Espíritos várias e várias vezes. E se eu falar para vocês que eu não sei a pergunta, se vocês falarem assim para mim, a pergunta, que nem uma moça também no TikTok falou assim, a pergunta 40 do livro dos Espíritos, ela é uma pergunta e uma resposta mentirosa. Ora, eu não sou ninguém para ficar questionando o que está lá. De verdade eu não sou. Eu sou uma pessoa que lê e passa aquilo que entendeu. Agora, buscar na ciência, na matéria ou na espiritualidade a resposta de tudo e saber, eu teria que ser um espírito evoluído, eu não sou. Eu teria que ser um espírito que estudou ciências, eu fugi da aula de ciências. Então, o que eu faço? Eu leio aquilo que eu entendo, eu passo. Se eu não entender, eu nem falo nada, eu só leio e deixo o vídeo aí para quem quiser. Quem se sente bem, prossiga. Quem não se sente bem, não é obrigado, né? Por isso que os vídeos, eu gosto de jogar os vídeos na internet. Quem tem vontade, assiste. Quem não tem, não precisa. Agora, tem pessoas que têm o prazer de assistir para criticar. E aí, isso veio bem a calhar com outro canal que eu estou fazendo, que é o livro Kardec é Chico. Chico é Kardec, né? Pelo Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, que é o espírito comunicante. O Inácio Ferreira fez uma abertura no livro desse Chico é Kardec, onde eu achei que ele foi assim muito explosivo, muito direto e até um pouco mal educado. E geralmente espírito superior não é assim. Aí na leitura que eu fiz antes de ontem desse livro, eu ainda falei no canal, falei, eu acho que eu não vou continuar lendo esse livro, porque já é a segunda patada que eu vejo esse espírito Inácio Ferreira dar. E eu não acho, não concordo com isso. Eu venho das leituras do Chico, das leituras do Divaldo, das leituras do Allan Kardec, que são brandas, que os espíritos são brandos, que eles são pacíficos, que eles falam manso. E aí vem um espírito comunicante bravo, dando umas certas patadas, aí eu falei assim, eu acho que eu não vou continuar lendo esse livro não. E aí quando aconteceu isso ontem, lá no TikTok, de eu ver esses dois comentários, né, onde um questiona a questão 40 do Livro dos Espíritos, que era uma questão que estava respondida com mentira, né, e vi também essa outra moça falando qual é o sentido da vida, se uma criança é maltratada, é estuprada, né. E aí eu vendo essas duas, eu falei assim, olha, eu não acho que duas perguntas maliciosas desse nível são para poder acrescentar alguma coisa. De verdade, eu não achei assim. Eu achei que estavam fazendo perguntas para tentar tirar proveito da situação e, vamos lá, desmascarar as verdades que são ditas, né? As verdades que são ditas aqui, na leitura, no texto, o responsável é o ego. Ele é responsável por tudo que ele escreveu aqui, não sou eu. Cabe a mim, na minha leitura, interpretar e gostar ou não gostar, aceitar ou não aceitar, fazer um remendo nos comentários de alguma coisa da minha vida, de alguma passagem. Cabe a mim falar, o texto é muito bom, tal, mas eu não tenho nada a comentar. Cabe a mim. Aí seria a minha parte, né? Os comentários, a interpretação é minha parte. O texto não é meu. Então, o que a gente precisa
ter na cabeça que quando uma pessoa se prontifica a ir para a internet, eu vinha fazendo isso hoje, na hora que eu saí da hidroginástica, eu em meus casos de Uber, né? O rapazinho que estava dirigindo o carro, eu não conheço, peguei pelo aplicativo, e ele querendo conversar. E eu já tinha escrito antes de entrar no carro, eu vou ficar com fone, preciso ficar com o vidro de trás aberto, que eu vou sair tirando fotos, né? Quero que você ande um pouquinho, né? Não corra muito no carro, porque eu vou tirar foto e eu não gosto de conversar, eu quero ficar ouvindo o fone, tudo bem? Aí o rapazinho, seja muito bem-vinda, tudo bem. Falei, pelo menos simpático ele foi. Mas no decorrer do caminho o rapaz queria conversar. Toda hora ele me chamava, eu tirava o fone. Toda hora ele me chamava, eu tirava o fone. Eu falei, poxa, eu não vou descansar a mente assim. Porque para descansar a mente eu preciso de silêncio das pessoas. Porque falar com pessoas eu falo o dia inteiro. Brincar, falar, dar conselho, ouvir conselho, é o dia todo com pessoas. Quando eu saio, eu não quero ouvir ninguém. Eu quero ficar quieta. Eu quero só ouvir minha música e me ligar com Deus. Porque eu vou para o meio do mato. Naquele momento que eu estava no meio do mato, eu vim conversando com as poucas vezes que eu consegui me concentrar, porque o rapaz não deixava eu ficar quieta. Eu vinha pensando, olhando para as nuvens, uma formação de nuvens lindas no caminho. O tempo estava fechado, tá com neblina, tá chovendo, tá frio. Mas as nuvens se formando, outras se esfacelando, não sei como é que a gente usa o termo correto, mas se desmanchando, né? Então, assim, o céu me encantou hoje. Hoje não foi o mato, foi o céu. E eu vinha conversando com Deus através do céu. Na minha mente eu ficava, Senhor, eu tenho uma cirurgia para fazer em breve. Eu não sei se chegou o meu momento ainda de melhorar alguma coisa no meu corpo. Sei que o que eu tenho é necessário para me barrar de fazer coisas piores. Eu sei que é um freio. Eu sei que a poliomielite não é algo que veio para me castigar. Eu aceitei ela de cara. Quando o médico disse que eu tinha poliomielite, foi um choque, eu chorei, perguntei como é que seria, o médico me explicou e eu absorvi aquilo e falei, tudo bem, vamos lá. Isso daí não veio à toa. Essa ciência eu já tinha. Agora, o que eu preciso é de força para continuar. Não é uma doença fácil, não é uma comorbidade que a gente lida como se fosse uma gripe, que vem e passa. Ela já era para ter me matado. Então, que eu possa ser útil, que essas leituras, principalmente essas leituras que eu faço, que elas atinjam o coração das pessoas de forma que elas também reflitam. Vocês viram que chegou aqui num dado momento da leitura? Eu me perdi. Porque quando eu estava na página 94, concluindo uma conversa que ele teve com a gente aqui, me deu um estalo. Falei, nossa, eu preciso voltar nessa parte depois e refletir melhor. Porque um vídeo ia dar aqui um dia inteiro, né? Se eu ficar indo e voltando, tudo aquilo que eu penso. Então, assim como a leitura, ela desperta em mim algumas coisas que eu preciso refletir, que eu preciso acordar, que eu preciso melhorar, que eu preciso me transformar, a minha ideia nos vídeos é isso. E eu espero que as pessoas que busquem os vídeos venham com essa intenção. O que ela está lendo que seja bom para mim? Aquele comentário que ela fez, poxa, tem a ver comigo. Por isso que eu gosto de comentar alguma coisa de vida pessoal. Eu não descarto isso. A vida toda na sala de aula, eu sempre procurei trazer para os meus alunos alguma coisa pessoal. Isso desperta a curiosidade, desperta a consciência, desperta as coisas que a gente vive, a gente chega perto do aluno. Então aqui, quando eu coloco alguma coisa que eu passei na minha vida, seja passado, hoje, ou que eu pretendo passar, é na intenção, não de ser modelo a ninguém. Eu nunca falei em canal que as pessoas têm que me seguir. Essa palavra seguir é tão perigosa. Porque a partir do momento que alguém tá me seguindo, como aconteceu um dia também no TikTok, o cara virou, eu tava com uma camisa do Iron Maiden. O cara me chamou de lado e falou assim, você é uma espírita com uma caveira na frente? Eu falei, eu gosto de rock. Não, esse daqui é outro, só que não tem caveira. Esse aqui é dos Ramones. Eu gosto de personagem, eu gosto de rock e eu uso camisetas desse tipo. Eu não vi malícia nenhuma de me apresentar aqui com uma camisa de rock, mesmo que fosse uma caveira. Porque é o meu gosto de vestir, é o meu gosto de ouvir. Isso daqui não é para ninguém seguir.
O que eu falo aqui não é lei. Aquilo que eu leio, que o Egon escreveu, não é lei. Ninguém tem que seguir isso aqui. Ninguém tem que seguir aquilo que eu falo. Isso aqui, eu fui falando com Deus hoje, olhando para as nuvens e falando, Senhor, me auxilie a continuar despertando nas pessoas o interesse pelo estudo, o interesse pela sua transformação íntima, pela sua reforma íntima, tanto quanto eu tenho o desejo de me reformar, porque a primeira que ouve a leitura, que sai da minha boca, dos meus olhos, é o meu ouvido. A primeira que tem que melhorar aqui sou eu. E aquelas pessoas que acompanham os vídeos, elas vêm estudando, algumas vêm estudando seriamente a tudo aquilo que eu falo. Não que segue a Patrícia, mas aquilo que eu tô lendo, aquilo que eu tô falando de comentário, a pessoa tá lá, tá refletindo, tá pensando, e depois ela vira para mim e fala, Patrícia, poxa, isso daí foi fundamental hoje para mim. Eu tenho um amigo no grupo de WhatsApp que ele quase não se manifesta. É aquele fantasminha que tem no grupo. Aí, às vezes, todos os dias eu mando um áudio para eles com uma mensagem positiva. Já tem alguns dias que nós iniciamos leitura do Minutos de Sabedoria. Então, todo dia eu pego uma frase daqui e mando no grupo de WhatsApp. Tem dia que esse meu amigo ele aparece do nada lá no grupo e fala, poxa, essa mensagem hoje salvou minha pele. Essa mensagem hoje me ajudou. Eu não fiz uma bobagem porque você fez a mensagem e essa mexeu comigo. Então, o nosso sentido da vida eu encontrei também aqui. O meu sentido da vida, enquanto eu era filha, é ser obediente aos meus pais e procurar estudar e procurar dar alegria, dar um retorno ao trabalho que meu pai tinha de me criar, de investir dinheiro na minha educação, na escola, né? Aquela mãe que faz lanchinho para você levar para a escola, então eu tinha que dar um retorno para eles. Qual era o retorno que eu imaginava que eu podia dar para meus pais? O orgulho de me formar. Então eu procurei estudar para ser aquela pessoa que chega no final das contas e fala, hoje eu sou uma professora, mas não por status, mas porque eu queria ser professora e queria dar orgulho aos meus pais. Depois você vive para marido. O marido sai para trabalhar, você sai para trabalhar e depois você faz de tudo para agradar o marido. Foi o que eu fiz a vida inteira. O sentido da minha vida passou a ser marido. Tudo que eu fazia era com o marido. Se eu tinha que sair, passear com o marido. Se eu tinha que ir para o hospital com o marido. Se eu tinha que comer, era junto com o marido. E sempre dividindo certinho. 2 para você, 2 para mim. Porque a gente começou o nosso casamento passando fome. Então, meu sentido de vida todinho foi voltado para o marido. Nasceu o filho, meu sentido passou a ser dividido entre pai, mãe, marido e filho. Aí você acha que você é útil porque você tem essas pessoas e você trabalha em razão dessas pessoas. Você quer agradar essas pessoas o tempo todo, então o sentido da vida é esse. Esse era o meu sentido, até então. Marido morre, o pai morre, o filho vai embora. Eu perdi o sentido da vida. Há mais de 2 anos atrás, o filho saindo com um monte de saco daqui de casa, cheio de roupa dentro, brinquedo de colecionador, aquela coisa toda, não quis levar nem os móveis do quarto dele. Eu tô indo embora. 25 anos você não segura mais. O pai ficou doente, aí acabou partindo. E eu logo em seguida me aposentei, eu era professora. Falei, pronto, agora lascou tudo de vez, porque agora eu não sou mais esposa, não sou mais filha, não sou mais mãe, e deixei de ser professora, que foi também um sentido da minha vida, trabalhar em prol das crianças. Eu sempre fiz o mais que eu pude pelos meus alunos. Percebam o seguinte, com o meu exemplo, que não é para ser seguido, mas um exemplo meu. Eu vivi para mim? Eu me dediquei nesse contexto para mim? Não. Eu estava preocupada com a evolução do meu espírito nessa correria de querer agradar a todo mundo? Não. Ou seja, eu passei mais de 50 anos da minha vida, dessa encarnação, sem ter feito algo de verdade por mim. O que é que eu tenho feito hoje de verdade por mim? Eu fui buscar um sentido para viver, senão, se você não tem a quem servir, você tem que buscar algo para você ser útil. Eu fui buscar isso aqui. Eu fui buscar ler e servir as pessoas que escutam, porque tem pessoa que não sabe ler. Tem pessoas que têm dificuldade para entender. Então eu passo o meu entendimento. Se a pessoa aceitar, ela vai absorver. Se ela não aceitar, ela também não é obrigada. Eu faço palestra, às vezes, em alguns grupos. Eu fico com receio de fazer palestra para alguém.
porque ali é o espaço da pessoa, é o pensamento daquele grupo. Aqui no meu canal é o meu pensamento. Eu não estou infligindo o pensamento de ninguém. Aqui eu estou colocando as ideias, quem quiser aceita, pratica, desenvolve, melhora, aperfeiçoa. Quem não aceita, não precisa criticar. Aí a gente volta nesse espírito, Inácio Ferreira, lá do livro Chico e Kardec. Ele é muito duro nas palavras dele quanto a isso. Ele fala assim, a gente tem liberdade de expressão. A gente pode falar aquilo que pensa e cabe ao outro se ele vai querer ouvir ou não. Mas ele não precisa discordar com você, bater boca com você. Ele simplesmente pega ou não pega. É que nem no Face. Às vezes, na época de eleição, assim, o pessoal que é esquerda, direita. Hoje a gente só tem essas duas opções. Eu acho que, na verdade, a gente sempre só teve duas opções. Né? E aí tá lá. O pessoal começa a colocar sobre Lula, o outro começa Bolsonaro. Vira uma guerra quando começa a ter as postagens. Porque o seu. Ora, no meu espaço, no meu Face, eu posto aquele político que eu quero. E eu não admito que alguém venha lá na minha postagem e fale, imagina que ele fez isso. Eu não admito. Eu acho falta de respeito. Se a pessoa não concorda, simples, pula a postagem, vai para a próxima, continua a amizade. As pessoas querem atrito, as pessoas querem brigar por coisas que não faz sentido. O fato do outro querer argumentar comigo que o político dele é melhor, não vai fazer eu querer aquele político. Se eu quisesse aquele político, eu já estava com aquele político. Quem quer entender espiritismo, caminha buscando vídeos, estudos, livros, através do espiritismo. Quem não quer, não é obrigado. Vai procurar aquilo que te faça bem. É isso que eu vi ontem no Inácio e eu não gostei a resposta que ele deu, mas na verdade às vezes é necessário. Porque é bíblico isso e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você não vai revidar, mas você precisa conter. Você não vai revidar o mal, você não vai pagar com o mal. Ele acabou de dizer aqui. Você vai oferecer outro lado, mas oferecer outro lado com rigor. Você vai oferecer outro lado barrando o mal. Porque se você oferecer o outro lado sem barrar o mal, ele vai te bater. E nós não interpretamos essa história de dar o outro lado que é para ser espancado. A gente dá o outro lado que a pessoa desconhece, ela conhece o mal, você ensina para ela o bem. Mas o fato de você ensinar o bem não significa que você tem que dar a sua cara. Para ele ficar batendo na tua cara, não. Você vai ensinar o bem, você vai dar o outro lado que ela não conhece, que é o lado do bem. E se esse lado do bem que você está dando, ela não reconhecer, é a diferença da progressão espiritual, cada um está no patamar. Eu vim com esse menino quando estava chegando aqui próximo de casa, aí eu tirei o fone e falei para ele, agora sim, agora tem 5 minutos para a gente conversar um pouquinho. Você queria tanto conversar? Ele, a senhora viu aquela rosa? A senhora viu aquela flor? Não sei o que. Eu falei, vi. Eu falei, então, se minha filha vê aquela rosa que tá ali, ó, uma trepadeira linda. Aí ela passa ali, ela pega tudo para levar para a mãe dela. É tanto amor. Aí eu falei para ele assim, olha, questão de ponto de vista, né? Porque se eu pegar uma flor daquela que tá linda ali, aquele lugar ali vai ficar feio. Concorda comigo? Aquele lugar tá lindo, o jardim tá lindo porque tem rosa. Se eu arrancar as rosas de lá, o jardim vai ficar feio. Então, qual é o amor nesse sentido aí? Eu não tô entendendo. Porque o amor verdadeiro, ele não tira do lugar. Ele deixa lá, embelezando da forma que é. Uma flor não vai conseguir sair de lá quando ela quiser, mas é que nem a borboleta. Ela é feita para voar. E as pessoas pegam borboleta e colocam num vidro, até a bichinha morrer ali. E depois coloca como um quadro. A borboleta que voava perdeu a graça, perdeu o brilho. Ali ficou uma seda amassada num vidro de colecionador. Então, eu quando cheguei aqui em casa, eu falei, nem eu acredito que eu dei uma resposta para esse cara nesse sentido. Por quê? Há um tempo atrás, o meu ponto de vista era esse também. Onde eu passava que eu achava algo diferente, bonito, eu queria arrancar e levar para casa. Eu tinha guardado aqui em casa, tá certo que eu não arranquei da natureza, achei na rua, conforme eu estava andando lá na ladeira de Ouro Preto, é cheio de pedrinhas, daquelas tipo de aquário, né? São lisas aquilo lá, e eu pisei em uma e eu quase caí. Aí eu tirei a pedra do chão para ninguém pisar e acabei colocando no bolso e vim com essa pedra para casa. Toda vez que eu olhava a pedra, eu lembrava de Ouro Preto, uma cidade que eu passei. Na verdade, eu não danifiquei nada, não tirei aquilo da natureza, né, para poder
justificar assim, eu quero para mim. Isso é orgulho, isso é egoísmo. Que o quadro, foi o que ele falou tanto aqui. Uma pessoa querer tirar algo que tá bonito em determinado lugar para ela é egoísmo. Por que não pode ser bonito lá? Né? Eu falei para ele, eu saio tirando foto. Tudo aquilo que eu acho bonito eu tiro foto. Depois eu olho pela foto. Eu não vou continuar vendo aquele bonito do mesmo jeito? Eu tirei um monte de foto do céu. Já pensou se eu fosse lá arrancar as nuvens do céu? Não dá. Não posso querer as coisas para mim. As coisas são para todos, né? Agora, é diferente, né? Quando se trata, por exemplo, um lápis. Eu preciso desse lápis para eu escrever, então eu compro um lápis para mim. É matéria. Agora, o que é natureza? Se eu tirar, eu encontrei uma vez também uma bromélia no meio da rua. Eu estava indo para Salesópolis e as árvores lá estavam declinando, né? Estavam começando a ter muita chuva naquela época e elas estavam ficando com a raiz muito mole. E em função das árvores declinando, as bromélias que ficam ali, porque elas são oportunistas, né? Tinha uma bromélia jogada no meio da rua. Então já tinha declinado a árvore e ela caiu da árvore. Aí eu passei com o motorista e falei para ele assim, vamos levar essa bromélia embora? Porque ela ficar aqui no meio desse asfalto de terra, ela vai morrer. Então eu vou levar para tentar salvar. Só que eu sou péssima para cuidar. De qualquer forma, a bromélia morreu porque eu não sei cuidar. Que é lamentável. Mas eu não retirei da natureza para trazer para casa. Tem gente que faz isso. Aí que nem esse menino falou para mim, a senhora nunca roubou uma rosa para levar para sua casa? Eu falei, olha rapaz, que eu me lembro, não. Mas se fiz inconsciente. Fiz sem saber a gravidade disso. Teve um amigo meu, a gente estava fazendo faculdade, e o professor de geografia física levou a gente para a caverna do diabo. Chegou lá e ele falou, pelo amor de Deus, não bota a mão em nada. E eu, com medo, não botei a mão em nada. Esse meu amigo que estava junto no grupo foi lá e começou a arrancar estalactites, se eu não me engano o nome, que são aquelas bases pontudas, né, que vem como é que fala? Do teto da caverna. Ele começou a mexer com aquilo ali, tirando pontinha por pontinha. Onde ele passava, ele ia arrancando as pontinhas. Tem aquele ditado que fala, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Numa daquelas pontinhas que ele puxou lá, veio uma em cima da testa dele. Abriu um buraco na testa dele. Porque aquilo é pontudo, aquilo é rocha. Você não pode ficar mexendo. Tá na natureza, tira a foto, né? Mas não tira do lugar. E tem pessoas que são assim, não podem ir nos lugares, que começam a ferir os lugares. Então, como eu estava dizendo, uma pessoa chega no canal, chega numa plataforma para poder ferir. Porque tá naquele patamar ainda de que ela tem razão, é o orgulho. As coisas acontecem por conta dela. Ela é mais importante do que o outro. Egoísmo. Eu quero para mim. Eu não quero que você desenvolva um bom trabalho. Eu quero entrar no meio e atrapalhar seu trabalho. Egoísmo. Então, o patamar de evolução de uma pessoa é testar a evolução da outra. E à medida que a pessoa... Não que eu seja mais evoluída, não. Eu estou aprendendo. Eu estou estudando justamente para isso, para aprender, né? E aí a gente se pega em algumas situações que você percebe que em outro momento você daria outra resposta. Que em outro momento você agiria com violência, na tonalidade de voz, né? No tom de voz. E hoje, para mim, não faz sentido ficar discutindo com ninguém. Ah, você acredita nisso? Então tá bom, você tá feliz assim? Ótimo, então continue assim. Eu não tô aqui para ser dona da verdade. Eu não faço mais esse papel e eu já fiz. Já fiz muito. De chamar a atenção das pessoas porque elas são erradas e eu sou a pessoa mais certa do mundo. Até o dia que eu descobri que eu não sou certa coisa nenhuma. Que a poliomielite que eu tenho é justamente por conta de tantos erros que eu possuo. Então a gente começa a entender isso e perceber que o sentido da vida não é você ser dono da razão, não é você ter tudo para você, não é você querer se sobressair, você querer sempre fazer justiça. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida não é você se dedicar tanto às pessoas e esquecer de você.
O sentido da vida é primeiro você, não por egoísmo, mas porque você é filho de Deus, criatura feita por Ele, que foi designado à evolução. Você foi criado simples e ignorante por Deus, mas Ele te deu o livre-arbítrio e te dá todas as condições que tem em volta para você evoluir. Ele quer que você evolua por mérito, porque você alcançou isso e não porque Ele te deu. Quando eu dava uma nota para o aluno, falava para ele assim, olha, estava faltando meio ponto aqui, eu vou te dar 4,5. Com esse 4,5 você consegue passar porque estava faltando meio. Então você tirou 4, eu te dei meio. Tem mérito o aluno que tem um meio ponto a mais? Mérito? Não. Ele ganhou meio ponto porque eu dei. O mérito é meu, não é dele. A lição que vai para casa para o aluno fazer, se o pai e a mãe faz, ele tem algum mérito? Não. Quem está fazendo a lição é o pai e a mãe. Então a gente não pode esperar que Deus faça por nós, porque Ele quer que a gente tenha realmente o mérito de alcançar os objetivos, que é chegar na fase final, evolutiva, melhores, mais avançados, perfeitos. Aí se alguém falar, mas qual é o sentido da gente ser perfeito e depois a gente não vai gozar de nada disso? A gente vai ter que voltar lá e ajudar aqueles que começaram a trajetória agora, que fazem um monte de coisa errada. Gente, eu estava conversando com um amigo esses dias, a melhor coisa que tem no mundo é você ter para oferecer. Agora, uma das piores coisas que tem no mundo é você não ter e ficar pedindo. Então, quer coisa melhor do que isso? A gente evoluir e poder servir? Eu acho que não tem. Mas servir com dosagem, sem atrapalhar você, sem ser sugada por quem está em volta. Porque você ama, porque você quer ajudar, porque você quer... Não. Com dosagem, com equilíbrio. Porque você, em primeiro lugar, tem que estar bem. A gente só dá aquilo que tem. Então, a gente tem que estar bem para dar coisas boas, né? Esse é o sentido da vida. Ajudar, crescer, evoluir. Através de tudo aquilo que tem em nossa volta, buscar o conhecimento, buscar compreender tudo que acontece em nossa volta. Isso não vai acontecer em uma encarnação, 2, 3. Vai ser muito tempo. E à medida que a gente vai evoluindo, outras situações, é que nem videogame, outras situações vão surgindo. Quando você souber passar pela lama, puxar a corda, pular a montanha, atravessar um rio, vai vir outros desafios. Você só está sendo preparado para novos e outros maiores. E à medida que a gente evolui, aí aquilo ali a gente não precisa passar mais. Mas a gente vai ter que ajudar aqueles que estão vindo. Isso é fato. Porque esse amor, essa caridade, essa empatia faz parte do nosso processo evolutivo. Para a gente se tornar um espírito puro, um espírito bom, um espírito verdadeiro, transparente, que seja o braço direito de Deus, que sejam pessoas iluminadas que Deus vai utilizar para ajudar aqueles que ficaram lá atrás, assim como hoje nós somos ajudados por espíritos superiores.